É o exercício 2A, e eu quero calcular as medidas de posição que nós estudamos, então, no caso, a média, a moda e mediana, para essa sequência de valores, tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, vou organizar o rol. O que é o rol? É a reescrita dessa sequência em ordem crescente ou decrescente. Então, no meu rol eu vou ter o 0, vou marcar um ponto aqui para lembrar que eu já peguei o 0. Logo depois eu vou ter 3 valores 1, então, ó, 1, 2, 3 valores 1, vou escrever o 3. Depois do 1 eu tenho 2 valores 2. E para terminar eu tenho um valor 3. Prontinho, reescrevi o rol. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, a moda, que a gente chama de MO. O que é a moda? É o valor que na sequência apresenta a maior quantidade de repetições. No caso aqui é o 1. Então a minha moda é o 1, porque ele tem o maior FI. O FI indica a frequência, a quantidade de vezes que o valor aparece na sequência de dados. Então, no nosso caso aqui, o 1 tem o FI igual a 3. Tá certo? Prontinho, é só isso daí. Professor, o 2 também repete, mas o 3 repete mais vezes. Então, por isso que é só... Desculpa, mas o 1 repete mais vezes. É por isso que o 1 é a moda e o 2 não. Tá bom? Vamos agora à mediana. A mediana refere-se ao valor central nessa sequência. No caso dessa sequência, o valor central é esse 1. Como eu sei que esse 1 é o valor central? Porque antes dele e depois dele eu tenho a mesma quantidade de valores. Então, antes do 1 eu tenho 3 valores, depois do 1 eu tenho 3 valores também. Então, esse é o valor central, esse é o valor do meio, tá? No caso desse 1, a posição dele é o quarto lugar. Ele ocupa a quarta posição quando eu coloco os valores em ordem crescente. Então, ó, o 0 seria o primeiro, esse 1 seria o segundo, esse 1 o terceiro, o 1 que eu indiquei como valor central é o quarto valor. Tá certo? Então, a minha mediana aqui, ó, ela refere-se ao quarto elemento no rol e ela é igual a 1. Aqui é só escrever o valor, não precisa fazer conta nenhuma, tudo bem? Assim como na moda. Para terminar, vamos à única medida de posição que exige um cálculo um pouco mais apurado. Na mediana, a gente pode fazer um cálculo, mas não é exigido, depende do exercício. Já para a média, não. Eu sempre precisarei executar um cálculo. Qual é o cálculo que me leva para a média? Eu somo todos esses valores da sequência e divido pela quantidade de valores. Então, eu vou fazer o 0 mais. Vou melhorar um pouco a minha vida. Ó. Ao invés de escrever 1 mais 1 mais 1, eu vou escrever 3 vezes 1. Ao invés de, por exemplo, escrever 2 mais 2, eu vou escrever 2 vezes 2. E para terminar, eu vou colocar o 3. Então, com essas operações, eu terei a soma de todos os valores da sequência. E isso daqui tem que ser dividido pela quantidade de valores, que nesse caso é igual a 7. Vamos lá as contas então. Primeiro as multiplicações. Então, aqui vai ficar 0, mais 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 2 é 4, e tudo isso mais 3 também, dividido por 7. Eu sei que você pode perguntar, professor, precisa ficar fazendo tudo isso passo a passo? Pode fazer direto, tá? Pelo menos faz a montagem do valor inicial, e se você quiser calcular, logicamente que você pode usar a calculadora, tá? Se você quiser usar a calculadora para fazer os cálculos, pode colocar só a resposta, não me incomodo não, tá bom? O resultado aqui, então, pessoal, vai ser igual a 10. Exatamente 10, tá? Você poderia ter somado aqui em cima, poderia ter somado aqui embaixo, à vontade. E aí, ó, 10 dividido por 7, isso daqui dá aproximadamente 1,4. No caso aqui, ó, vou pegar a calculadora. Então, eu vou fazer o 10 dividido pelo 7. Vamos ver se nós fizemos, ó, se eu fiz a conta de cabeça corretamente, né? Então, 10 dividido por 7, resultado 1,4. 1,42, 8. Vou arredondar na segunda casa, ao invés de deixar o 2, vou aproximar e vou colocar o 3. Tá certo? Pessoal, para moda e média e mediana, quando eu tiver uma sequência de valores, é só isso que eu tenho que fazer. Então, repetindo, a moda é o valor que tem a maior quantidade de repetições,
A mediana é o valor central, o valor do meio, e a média é o resultado da soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Na prática, a média, ela iguala a todos os valores. Tudo bem? Então, falar que eu tenho essa sequência aqui é o mesmo que eu falar que eu tenho 7 valores igual a 1,43. É isso que significa a média. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência aí nas orientações.